Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí dentro de todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre autoestima. Como a autoestima pode afetar aí a vida de homens e mulheres negativamente na vida sexual. E para estar falando um pouco sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Fabi Ruff, ela que é sexóloga, especialista em sexualidade e saúde íntima. Fabi, gratidão por você estar aqui no Natcast mais uma vez. Não combinamos e estamos com as roupas iguais, né, Fabi? Isso é conexão, né? Conexão. Coisa boa. Fabi, obrigado por você aceitar, né, esse convite, estar aqui e falar sobre esse assunto, autoestima, como que isso pode impactar a vida aí de homens e de mulheres, né? Isso aí, eu que super agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui no Natcast. E vamos falar desse assunto que ele é muito falado e infelizmente afeta muito a vida das pessoas, não só na vida sexual, mas como um todo. Afeta a nossa vida no geral. Então, é um tema super importante a gente abordar para que as pessoas fiquem cada vez mais informadas e saber o que fazer para sair desse estado, né, dessa baixa estima, né, desse estado que infelizmente deixam as pessoas que eu falo infelizes. E que muitas vezes acham que isso não afeta, né, a autoestima e a sexualidade, né? Exatamente, afeta bastante. Mas para a gente começar e para falar de uma forma mais clara para as pessoas entenderem, a gente ouve muito falar sobre autoestima. Sim. E falar, você está com baixa autoestima. Só que as pessoas muitas vezes ficam na dúvida do que seria isso. Sim. E quando a gente fala de baixa autoestima, a gente está falando bem, de uma forma bem prática e fácil das pessoas entenderem, é que a baixa estima é a visão, né, a autoestima em si, é a visão, né, é a visão de como essa pessoa se enxerga. É como se fosse a opinião dela. Eu estou tentando pegar palavras mais fáceis das pessoas entenderem, porque, na verdade, falar sobre autoestima ele é um assunto bem complexo, amplo, né? É amplo e profundo. Então, de forma bem clara, é a opinião que as pessoas têm de si mesmo. Então, para você, né, como sexóloga, você acha que a autoestima é a pessoa ter a opinião sobre ela mesma? Isso, é a opinião sobre ela mesma, é como ela se vê, como ela se enxerga como pessoa, como ser humano, tá? Então, quando a pessoa, ela se olha no espelho, é como que ela se enxerga? Que visão que ela tem dela? Ou seja, poxa, ela, na cabeça dela, normalmente a gente tem aquela voz interna. E a nossa voz interna, ela pode ser bem positiva ou negativa. Então, essa visão que ela tem sobre ela mesma, essa opinião formada que ela tem sobre ela mesma, pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa feliz, eu me amo, eu me acho muito bonita. Então, ela tem uma opinião formada a respeito dela. Eu sou uma excelente profissional. Uma opinião que positiva. Ela se enxerga como uma pessoa bacana. Autoestima elevada. Quando isso acontece ao contrário, eu não sirvo para nada, eu sou uma pessoa feia, eu não consigo fazer tal coisa. Então, o que acontece? Ela tem uma visão negativa dela mesma. Então, ela se coloca para baixo. Então, é uma visão distorcida que ela tem de si mesma, de que ela é incapaz de fazer as coisas da vida dela. Enfim, ela tem uma visão, eu sou uma péssima profissional, por isso que eu não consigo evoluir na carreira, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom marido. Nossa, fulano conseguiu prosperar, eu não consigo. Ela se sente incapaz, né, com tudo na vida dela. Então, e ela fica em estado de sofrimento. Né? Você já viu aquelas pessoas, vida, céus, né? Ela só enxerga o outro, ou seja, o outro consegue, eu não consigo. Então, o sentimento de incapacidade de uma pessoa dessa é muito, muito forte. Então, por isso que tem essa questão da baixa estima. Fabi, como que a pessoa ela pode identificar quais são os sinais que ela está ali
com a sua autoestima baixa. Às vezes, quando é uma pessoa que não é de reclamar, de se comparar, mas às vezes ela tá ali, minha autoestima não me amo, mas não fala pra ninguém. Tem como identificar? Tem. A autoestima, a baixa autoestima, ela não é considerada uma doença, tá? Tem gente que acha que sim, por conta do estado em que a pessoa fica, porque mexe com o emocional dessa pessoa, tá? Então, ela não é considerada uma doença, porém, ela é um sintoma. Ela é considerada um dos sintomas, por exemplo, das pessoas deprimidas. Mas quando ela está com a baixa estima, não significa necessariamente que ela esteja deprimida. Por quê? Porque as causas para que essa pessoa fique com a baixa estima, que a gente consiga identificar sinais, é gerado de acordo com vários fatores e vários contextos da vida dela, ao longo da vida. Por exemplo, se a gente sabe que alguém, por exemplo, se separou, né? Ou estava num relacionamento e se separou. Então, aquela pessoa, a gente já consegue identificar pelo fato da história dela, do processo de separação que ela está com baixa autoestima. Uma pessoa que sofreu bullying na escola, por exemplo, que, por exemplo, na minha época, o pessoal chamava as pessoas acima do peso de botijão de gás, de bolo fofo. Sim. Então, sofria bullying. Ou então, pessoas que tinham a orelha mais ressaltada. Orelhudo, dumbo, enfim. Então, essa pessoa também, ela cresce já com uma questão de autoestima baixa. Ou essa pessoa passou por processos de abuso também. Ela consegue... também ela entra, né, nesse estado de baixa estima. E fora outros contextos que acontecem. Às vezes ela desenvolve porque ela se sente incapaz de fazer outras coisas na vida dela. Por exemplo, aquela pessoa que sempre marca compromissos e ela cancela o compromisso de última hora por algum motivo, né, que gera dentro dela, e ela, eu sou incapaz, eu não tô afim de fazer tal coisa. Ela começa a cancelar. Ela é aquela pessoa que começa a fazer as coisas e não termina. Então, ela cancela compromissos, ela faz um curso e não termina. Por quê? Porque a pessoa com a baixa autoestima, como eu citei, ela tem um processo de inferioridade muito grande. Ela se sente muito inferior. E também tem situações em que o relacionamento dela é tóxico e ela também, né, ali os parceiros, os cônjuges, ou pode ser o homem ou a mulher, também faz com que esse parceiro tenha uma baixa estima bem elevada. Por quê? Por conta do contexto. É tóxico. Meu marido é tóxico comigo, não me trata bem e tudo, a autoestima dessa pessoa vai elevar. Vai elevar não, vai baixar. Vamos corrigir aqui. Ô Fabi, e quando a mulher ela tá com a autoestima dela baixa, o que isso pode afetar na vida sexual dela? Afeta tanto a vida no geral dela quanto a vida sexual dela, tá? Na vida sexual, um exemplo, a mulher, quando ela tá com a baixa autoestima, é assim, unânime, a maioria delas, elas vão logo para a questão da aparência, porque para a mulher é muito importante a questão da aparência. Então, ela se acha feia, ela se acha gorda, tudo que ela veste não tá legal. Ela não se sente aquela pessoa bonita para cima, então ela sempre tá com o humor, né, oscilando de humor. Então, isso atrapalha tanto o relacionamento em si, por quê? Porque, o marido quer sair com ela para algum lugar. Aí ela começa a se trocar e nenhuma roupa serve. O que acontece com essa pessoa? Ela já fica chateada, irritada, frustrada. Ela já não quer ir. Então pense na hora das relações. Eu vou falar relações íntimas. Senão a gente é bloqueado. Exato, porque vai que... Então, no momento íntimo, o que acontece? Ela foca mais no negativismo, como a minha celulite, a minha gordurinha localizada, né, que é a celulite, enfim, a minha pochetezinha aqui do lado, né, a minha estria, meu corpo não tá legal. Então, isso atrapalha muito na cama, por quê? Porque ela fica focada onde? Nos defeitos dela. Além disso, eu não sou tão mulher assim, eu não sou tão gostosona pro meu marido. Não importa o corpo que você tem, se
se vocês estão juntos, você é a gostosona para ele. E elas não entendem isso por falta o quê? Da baixa autoestima. Então, ela fica focada nisso. Aí, como a mulher ela é muito mais mental na hora do sexo, enfim, ela tem que se concentrar, ela precisa relaxar para ela sentir prazer. O que acontece? A mente dela está focada no problema dela, na incapacidade que ela acha que tem de não ser boa de cama, e isso atrapalha totalmente a relação íntima. Então, ela vai pra cama? Vai. Só que é um sexo sem prazer, né? Sem graça. É algo... tô aqui de tabela. Automático, vou lá. né? Exatamente. Totalmente no automático. E ela vai ficando daquela forma. Ela se sente incapaz, então, para ela, não é que tá bom, mas ela consegue ficar nesse processo, porque uma pessoa com baixa estima, ela precisa do quê? De ajuda. Então, o primeiro passo também é reconhecer esse processo. Então, atrapalha totalmente a vida dela nesse contexto. Ela fica focada no defeito. Ela não foca nas qualidades que ela tem, né? Que entra nesse processo, né, de visão. Poxa, eu sou uma mulher boa de cama. Né? Então, como que ela se enxerga na cama? Ela se enxerga como uma boa de cama, a amante? Não, ela se enxerga como uma pessoa ruim de cama. E isso acaba o quê? Refletindo no parceiro. Porque daí o parceiro, por mais que ele fale, eu não tô nem Ele vendo tem a sua paciência, estria. mas daí ele começa a não Exato. ter também, Mas né? para ela não tá legal. Então, isso afeta muito as relações. E não só na intimidade, mas no relacionamento em si. Porque fala para mim qual é o homem ou qual é a mulher, né? Porque isso acontece com ambos os sexos. Sim. Qual é a pessoa que vai querer estar ao lado de alguém que só reclama com a baixa autoestima, que não se cuida? Porque daí vem uma série de coisas. Se ela se sente incapaz, ela não vai se cuidar, ela não vai se arrumar, sai para algum lugar, sai de qualquer jeito, não cuida de si mesmo, do seu corpo. Então, isso interfere muito. Então, quem é que quer uma mulher? Gente, na minha época, o pessoal fazia... Sabe aquelas camisas de político que eram distribuídas na década de 90? Tem gente que fazia isso de pijama. Eu cansei de ver pessoas... eu ganhei camisa de vereador, vou usar camisa de pijama. Então, pensa, ou seja, essa pessoa ela não está se importando com ela mesma, e nem com o parceiro, com a relação em si. Então, acaba afetando nesse contexto. Você falando aí, né, dessa questão do pijama, eu lembrei da Mozi. A Mozi participou já de um podcast. Ela trabalha com lingerie, né? E ela fala, a lingerie é a primeira coisa que a gente coloca quando a gente acorda. Se você vai colocar uma roupa, qual a primeira coisa que você coloca? A lingerie. E a última roupa que a gente coloca para ir dormir. Exatamente. Né? Exato. A importância de você também ver essa questão. O que você tá vestindo, né? Como que anda? Que ela fala, a autoestima tá na sua lingerie. Com certeza. Pense, nós mulheres, né? A gente que se cuida, que gosta de si, gente, é uma delícia colocar uma lingerie. A gente coloca primeiro pra gente mesma, a gente se sente o máximo, poderosa. E não importa o corpo que você tenha, você tem que estar bem consigo mesmo. Agora, pensa, uma pessoa que não se importa, coloca um pijama qualquer, uma camisa de vereador. Sim. É que eu lembrei disso agora, Nossa, que o pessoal usava muito antigamente isso. Nossa, sim, da minha época. Mas Fabi, é um estrago, né, isso. E quais são os sinais, assim, a gente fala, né, da questão da mulher, mas como você falou, são ambos, né? Qual é o sinal que o homem pode mostrar ali que ele tá com a sua autoestima baixa e o que isso pode afetar ele também na vida sexual, né? A gente fala das mulheres, mas dos homens também. Sim, é que a mulherada se preocupa muito com a aparência, mas questão de corpo, estética e, claro, uma série de outras coisas. O homem, ele também se preocupa com a parte estética, principalmente hoje. Só que do homem, eu já vou direto lá para disfunção. Então, quando o homem, ele sofre, por exemplo, com alguma disfunção sexual, por exemplo, disfunção erétil. Quando a gente está falando da disfunção erétil, ele fica com a baixa estima, assim, muito forte. Ou seja, a autoestima dele fica muito baixa. Por quê? Porque tá mexendo com o ego dele. Tá mexendo com a potência, com a masculinidade desse homem. Então, ele primeiro ele sofre calado, ele se sente mal, enfim, muitos procuram, claro, tratamento, mas até passar por esse processo, até ele ficar bem, até ele conseguir voltar a ficar ativo e potente, essa pessoa tá com, né, esse homem tá com
baixa autoestima lá embaixo, assim, no chão mesmo. Então, o homem tem essa questão. E o homem também, a gente hoje, né, desde sempre, né, o homem é provedor, o homem é isso, o homem é aquilo. E o homem, ele tá muito conectado com a profissão dele. Então, a sociedade, ela já prega um homem que ele não é próspero, um homem que não é provedor, um homem que não é corajoso, não, isso é um homem meio que fracassado. Então, isso acaba também no inconsciente coletivo, acaba desmotivando um pouco esse homem e deixando ele com uma baixa autoestima. Por quê? Porque muitas vezes ele tá numa profissão, ele idealiza alguma coisa, eu quero, sei lá, ser médico, eu quero ser qualquer outra profissão, e às vezes ele não consegue. Então, ele se sente incapaz. Ou então, por exemplo, próspero financeiramente. Muita gente vai para o financeiro. Quando o pessoal começa a namorar, que, pai, vou trazer meu namorado para a família conhecer. Qual é a primeira coisa que seus pais perguntam? O que ele faz? Quanto ele ganha? É meio Qual é que a família isso. dele? Exato. O que ele faz? Por quê? Porque, ele é um desempregado. Filha, não, o que você tá fazendo com um cara desempregado? Ou então, pai, ele é estagiário, ele é não sei o quê. Então, o pessoal já pega. Se você falar, ele é um empresário, o povo, olha, ele ganha, ele isso e aquilo. Então, pro homem, tá muito conectado com isso. Então, quando esse homem, ele não consegue chegar nos patamares que ele idealiza de acordo com o contexto dele, por quê? Por que eu falo do contexto? Porque tem homem que sonha em ser próspero. E tem homem que, eu quero uma profissão, só que essa profissão para ele é muito próspera, mas é uma profissão que ganha até 5 mil reais. E para ele tá tudo bem, é isso que ele quer da vida dele. Então ele tá feliz dentro do que ele ganha. Então a gente tem que olhar para o contexto da vida dele e ver onde ele quer chegar e se ele consegue chegar. Por quê? Porque essa questão da autoestima, ela é muito das atitudes. Então, assim, o que ele faz para ele conseguir chegar em tal ponto que é um sonho da vida dele, por exemplo. Cheguei até aqui, estou super realizado. E assim, o que ele faz na trajetória dele que deixa ele orgulhoso? Então, muitas vezes, não é dinheiro, mas o todo as pessoas associam ao dinheiro. Né? Então, isso também machuca muito a autoestima do homem, porque muitos querem prosperar, não conseguem. Aí fica com a baixa estima, aí ele, como ele fica, né, com aquele senso de inferioridade, ele não consegue chegar onde ele quer, acaba atrapalhando a vida dele. Então, tudo, além das disfunções, tem as outras questões da vida que acabam baixando a autoestima desse homem. Fabi, você trabalha com casais, homens e mulheres, né? Junto ou separado nas suas terapias de casais aí? Como que é essa questão? No relacionamento, mas você fala no contexto do relacionamento, assim, porque assim, no relacionamento também a baixa estima interfere demais. Sim. Por quê? Se um deles está com a baixa autoestima, seja o homem ou seja a mulher, muitas vezes esse parceiro, essa parceira não tem a consciência disso. E a pessoa, pelo fato de estar com a baixa estima lá no chão, acaba se comportando de uma forma que o outro não entende. E se o outro não entende, às vezes os dois não têm consciência, gera conflito. Se um tem consciência, por exemplo, se a pessoa que está com a baixa estima tem consciência, mas pelo fato dela se tornar incapaz de tudo, enfim, ela acaba ficando no comodismo e, vou ficar aqui, né? Se quiser, e acaba gerando, assim, exato. Só que daí, a pessoa com baixa autoestima dentro do relacionamento, o que mais acontece? Esse relacionamento pode vir a se tornar tóxico. Por quê? Porque começam a desenvolver questões como ciúmes, por exemplo. O controle. Ou seja, de quem? Da pessoa que tem a baixa autoestima. O outro tá bem. Aí a pessoa que tá com aquela baixa autoestima... eu achei que era o contrário. Não. Porque o outro tá lá com a autoestima. Okay. Beleza? E a outra tá lá com... Então, o outro que tá com a baixa autoestima, o que acontece? Ele começa a se tornar muito ciumento. Por quê? Eu sou incapaz de até segurar um relacionamento. Essa pessoa, o que ela faz? Ela não se cuida, ela não sabe dizer não, ela tá num relacionamento, começa a ter crises de ciúmes. O que você tá fazendo, com quem você tá falando? Ela começa a controlar. Por quê? Porque ela é incapaz de manter um relacionamento, ela não se sente o suficiente. Porque a visão segura, negativa, né, que ela tem dela mesma. E o que acontece? Começa a ter uma relação tóxica com outra. Porque quem é que vai conseguir viver com alguém te controlando o tempo todo?
aí os conflitos começam. Então isso atrapalha muito os casais. E por que se separam tanto? Porque esses conflitos começam, como ambos não têm consciência, ou um tem consciência, mas não faz nada, porque me aceite assim, ou o outro tenta ajudar, mas não sabe ajudar o parceiro a elevar a autoestima desse parceiro, não sabe como fazer isso, e não é só, vai se tratar, vai procurar ajuda, não é só esse processo, porque a pessoa que está com a baixa autoestima, às vezes ela não reconhece que está com esse problema, né, que precisa se cuidar, etc., e ela não procura ajuda sozinha. Então, o primeiro passo também é reconhecer. E quando esse cônjuge ele reconhece que o outro precisa de um help nessa questão, então ele tem que incentivar, né, o parceiro ou a parceira a elevar a autoestima, incentivar com atitudes. Né? Não é só, você está errado, não é só apontar ou criticar, culpa, que é o né? que acontece muito. Por quê? Acontece porque os casais, as pessoas, eles não sabem que, né, o outro está passando por esse momento às vezes, ou sabe, mas eles não sabem como lidar com a situação. Então a crítica acaba acontecendo. Então, ao invés de, né, de incentivar, não, você acaba sem querer criticando o outro e piorando essa relação. Então vai se tornando muito tóxico, porque um ou outro não sabe como lidar com aquilo. E claro que atrapalha totalmente, né? Se você não tá bem na relação, se brigou, se discutiu, porque, né? Vamos sair, não quero sair, porque não tenho roupa. Mas por que você não tem roupa? A gente comprou um monte de roupa. Mas nenhuma serve, nenhuma fica boa, nenhuma isso. O que acontece? Acaba gerando um conflito, que a pessoa quer sair, o outro não quer, acabam brigando e essas pessoas vão fazer um amor, não vão. Então, o conflito já começa por aí. Então, a cama já vai deixando de lado, eles já vão deixando a cama de lado por conta disso. Começam os conflitos, muitos resolvem na cama, mas nem sempre, né? Então, tudo é avaliar a situação desse casal. Então, isso acontece muito, muito mesmo. E eu acho que também a questão da comunicação de um com o outro, né? Não, exatamente, porque como eles não têm essa consciência, e muitas pessoas, elas se comunicam bem, elas estão bem, falam bem, mas no momento de conflito, como que a comunicação fica? Agressiva. Mas eu amo aquela pessoa toda, mas a comunicação, sempre quando você está no conflito, você não tem a maturidade emocional de conversar numa boa com aquela pessoa. Infelizmente, a comunicação é agressiva. Por isso que muitos casais brigam. Então é um pouco complicado essa parte. Isso aqui não é tão pra gente simples, falar a tarde né? inteira. É assunto para falar a tarde inteira. E assim, é importante os casais, as pessoas buscarem ajuda, né? Procurar entender o parceiro, né? Por que ela está se comportando assim? O que está acontecendo? No que eu posso te ajudar? Então, muitas vezes é mais ouvir, entender, né, esse processo e falar, poxa, o que você tá, como que você gostaria que eu fizesse, tentar entender o contexto daquela pessoa, porque é possível, porque assim, friamente, ninguém quer ficar com alguém que tenha uma baixa autoestima e que vive reclamando na sua orelha, enfim, sabe, que vive enchendo a sua paciência, com coisas se preocupando, porque, por exemplo, a mulher, eu tô gorda, meu homem não tá nem ligando pra isso. Sim. Entendeu? Então, assim, você está se achando gorda? O que a gente tem que fazer, então, para você ficar magra? Tem que cuidar da alimentação? Então, vamos cuidar da alimentação. Tem que fazer atividade física? Então, vamos fazer atividade física. Quando é o casal, é importante que tenha uma parceria para um apoiar o outro. O apoio do outro é essencial, porque não adianta você falar, você está se achando gorda, vamos comer bem. Aí você faz lá um monte de brócolis, um monte de coisa saudável para ela comer, só que você está comendo uma pizza com Coca-Cola. Aí já é demais. Você é o meu amigo, meu parceiro, ou você é meu inimigo, né? Pois é, isso não é parceria. Então é realmente essa pessoa, né, esse parceiro que está bem com a autoestima, reconhecer, não, minha parceira precisa de ajuda, meu parceiro precisa de ajuda, e juntos fazendo atitudes que motivem essa pessoa a sair daquela condição. Então, nessas horas também, os sentimentos que esse casal tem um pelo outro, o amor, sabe, o carinho um pelo outro, é importante tratar o outro com carinho. E o pessoal, não, porque, né, assim, a gente não pensa, eu não tenho paciência, tem que ter. Por quê? Porque você escolheu casar com aquela pessoa, se juntar, seja lá qual for a relação, namorar, enfim,
Você está com essa pessoa e essa pessoa está num momento de vulnerabilidade e precisa de ajuda. Então, é importante essa cumplicidade, essa parceria. Casamento também é parceria, união em si. Não vou falar o casamento em si, mas a união, o namoro, enfim, tudo que você tá com essa pessoa é uma parceria. Então, me ajuda que eu te ajudo, né? Então, assim, quem tá com a autoestima elevada, ajuda o outro que tá com a autoestima lá no chão. E esse outro se permite ser ajudado. Sim. Tem esse contexto também. Ô, Fabi, e que dica que você pode falar, né, para as mulheres que estão nos assistindo, de como ela pode elevar aí a autoestima? Porque às vezes a gente escuta falar assim, mas é só você tá bonita que você tá com a autoestima lá em cima. E a gente sabe que não é muito bem assim, né? Não é só você tá bem arrumada, é como você falou, investigar por dentro o que você tá sentindo, se conhecer. Mas o que você pode estar falando? Aí a gente entra na questão da importância de um acompanhamento terapêutico, né? Mas o que você pode falar também para que a pessoa em casa pode fazer? O que ela pode estar ali buscando uma ajuda, além da ajuda terapêutica que ela pode estar fazendo para elevar a sua autoestima, a questão da mulher? Bom, na questão da mulher, ela, assim, eu vou ter que falar um pouco mais amplamente, porque serve para todos, né, para homens e mulheres. Quando a pessoa está sofrendo com problemas de baixa autoestima, o primeiro passo é você identificar que você realmente está com esse problema. Poxa, ultimamente você parei, vou identificar, nossa, ultimamente eu tô muito negativista, né? Tô tendo esse comportamento negativista. Eu me olho, me acho feia. Eu não me gosto. Tudo que eu faço, eu me critico. A autocrítica é muito grande. Então, essa pessoa precisa identificar esse estado em que ela está. Em que ela tem essa visão distorcida, essa visão negativa dela mesma. Esse é o primeiro passo. Identificou isso, ela tem que o quê? Ela tem que identificar pontos dentro da rotina dela que faça com que sejam gatilhos para ela não querer, sabe, melhorar a situação dela. Que nem, por exemplo, ela se olha no espelho, já é um gatilho para ela ver que ela tá acima do peso. Então, identificar tudo isso. Porque identificando tudo isso, ela vai entender o que mais deixa ela com a baixa estima lá no chão, né? E identificando tudo isso, ela precisa o quê? Mudar as atitudes dela, tá? Então, não é só a questão da beleza. Às vezes, a pessoa é perfeita, é linda, tem um corpão, vai na academia, faz um monte de coisa, e se acha péssima, se acha uma péssima mãe, se acha uma péssima profissional, e isso também afeta a autoestima. Então, por isso que a gente olha... E a mulher, ela é mais emocional também, Exatamente. Né? Por isso que, assim, eu, com os meus mentorados, eu peço para olhar um pouco para a rotina, porque às vezes tem algo, por exemplo, uma pessoa que não sabe dizer não, ela acaba, né, se sacrificando, fazendo várias coisas no dia a dia dela em prol dos outros. Por quê? Porque ela só enxerga a qualidade para os outros. Ela se anula. Então, quando ela está nesse processo de anulação, ela faz um monte de coisas que ela não faria, que infringe até os valores dela, mas ela faz para agradar o outro. Então, a autoestima dela fica lá embaixo com isso. Então, por isso que eu gosto de ver a rotina da pessoa para ela identificar isso. E depois é mudar a atitude. E tem mais uma coisa que, por exemplo, como ela tem o pensamento, né? O pensamento muito negativo sobre si mesma, aquela vozinha interna dentro da cabeça. Que fica repetindo, só isso. Você, né? Não presta. Você não fez mais que obrigação. A pessoa tirou 10 numa prova e a pessoa acaba, você não fez mais que obrigação. Então, aquela voz sempre está negativa. Então, eu gosto também, além de ter atitudes positivas, ela começar a fazer atitudes positivas, ela também fazer afirmações positivas sobre si mesma. Porque, assim, muita gente fala que para elevar a autoestima, da mulher principalmente, porque não é inimigo, um dos nossos amigos é o espelho, porque ele sempre fala a verdade sobre como nós estamos, principalmente sobre nós e sobre a nossa saúde. Então, na verdade, ele é o nosso amigo, só que a gente sempre vê ele como inimigo. De ações, de atitudes que a gente faz errado para a gente chegar ali no sobrepeso. Então, ele fala a verdade pra gente, você está no sobrepeso. Mas por que eu estou no sobrepeso? Porque eu não cuidei de mim. Por que eu não cuidei de mim? Então, é importante ter esse diálogo interno positivo para ela se olhar no espelho. Não, eu sou uma mulher bonita. Só que só isso não eleva a autoestima de ninguém.
Só ficar falando lá diante do espelho, ai, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Isso ajuda. Eu me amo, né? Exato. Você pode falar isso o dia inteiro pra si mesmo, sabe? Pra trocar aquele disquinho. Você vai mudar a mentalidade. Pra trocar esse disquinho da mentalidade, só que não adianta falar afirmações se não tem ações. Então, as ações, elas são essenciais. E ações através do quê? Atitudes. Por isso que a gente tem que reconhecer que a gente está nesse estado. Porque é com atitude que a mulher ela vai conseguir mudar isso, ela vai conseguir reverter a situação. Aí, por exemplo, só voltando um pouco no casal, se ela está com alguém, então é importante o outro alguém incentivar essa pessoa a ter atitudes positivas. Né, a comer bem. Que atitudes? Ah, você está falando de atitude, mas que atitudes? Atitudes de comer bem. Isso serve tanto para mulher como para o homem também, as mesmas situações. Isso mesmo. Por quê? Porque a pessoa está no estágio que ela se sente muito incapaz, porque incapacidade é o sentimento ali que está dentro da baixa autoestima ali. Sim. Então, como ele se sente incapaz, então você tem que alterar isso dentro de você. Então, o primeiro passo é você identificar o que está, né, te deixando, nossa, realmente eu como mal, tá, mas o que eu vou fazer para comer bem? Então você tem que ter a atitude de mudar isso. Ah, Fabiana, é fácil? Claro que não, gente, senão seria fácil se olhar no espelho e falar que está linda e já elevar sua autoestima, fazer o que é difícil pra gente. Por isso que é legal ter o incentivo do outro. Ah, mas se a pessoa não for casada, não tiver ninguém, é bom você sempre ter uma rede de apoio. Então, esteja próximo da sua família, dos seus amigos, pessoas que você confie e que você ama, para te motivar, te ajudar nesse processo, para você não ir nesse processo sozinho. E, claro, tem os grupos terapêuticos também, né, que você pode pedir ajuda, né, de um terapeuta, né? para te guiar e te orientar e você conseguir mudar hábitos, muitas vezes hábitos ruins, que acabam deixando a sua autoestima lá embaixo. Né? Tem gente que, não vou pentear cabelo, não vou fazer minha unha, não vou fazer nada. Poxa, olha só, mulherada sem estar com a unha feita, aquela unha feia, aquele homem que rói unha, aquela unha feia. Que você, né? Então, assim, você não se arruma. Não é só se arrumar, não é só se amar, né? E não é só isso. Você pode falar isso para si mesmo, só que a gente tem a nossa mente aqui consciente. Se você só se olhar no espelho e falar, eu sou linda, o que o seu cérebro vai dizer para você? Ah, meu Deus do céu. Linda, tem certeza que você é bonita mesmo? Aí então, começa a guerra, né? Exato. Então, o seu corpo e o seu cérebro, ele só vai entender que você tá quando você faz, quando você age. Então, a ação, a tomada de atitude é essencial para homens e para mulheres, para iniciar esse processo de sair desse estado de baixa autoestima e poder elevar a autoestima deles. Então, ação em primeiro lugar. Identificar, né, primeiro aí, e daí para ação. E também eu falo da questão da importância, né, do seu trabalho, né, de sexóloga, especialista em relacionamento. E aí a gente entra um pouco na questão que você fala da saúde íntima também, né? Exato. Como, Fabi, que a saúde íntima, ela pode influenciar numa baixa autoestima, que é pouco falada essa questão da saúde íntima, né? Exato, você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas que estão com a baixa autoestima, normalmente elas não cuidam de si mesmas. Elas não ligam para si, porque ela tem uma imagem negativa dela mesma. Se ela não se cuida, então imagina da saúde no geral e da saúde íntima. Às vezes, toma um banho mal tomado, porque ela não tem o processo de autocuidado com ela mesma. Ela não cuida do corpo dela. Então isso sim, interfere sim. Já atendi casos de pessoas que estão há muitos anos com corrimento, por exemplo. E a pessoa sabe que aquele corrimento não é legal. Mas aí eu perguntei, qual foi a última vez que você foi no ginecologista? Sei lá, uns 6 ou 7 anos. Ou seja, a pessoa passou mais de 6 ou 7 anos sem procurar um médico para tratar um corrimento e deixou ali. Por quê? Essa pessoa, o que acontece? Ela não se cuida. Aquele corrimento poderia ser de algo muito grave. E mesmo assim, ficou anos ali. Aí pensa na relação dessa pessoa. Já atrapalha mesmo intimamente, atrapalha no moral, atrapalha no cheiro porque não é cheiroso, enfim, atrapalha numa série de cuidados que ela poderia ter com ela e com o parceiro dela. Então, interfere muito negativamente. Então, infelizmente, as pessoas com baixa autoestima, elas também, muitas vezes têm consciência, só que elas não conseguem
elas fogem, né, para não ter que enfrentar aquela situação. Porque elas se sentem incapazes, né, de resolver qualquer situação. Então, às vezes, um simples corrimento pode se tornar algo bem grande para ela, justamente por conta dessa falta de, né, desse negativismo que ela tem com ela mesma. Então, isso é muito ruim, isso interfere na saúde dela como um todo. Tem pessoas que passam anos sem ir no médico. E um dos pilares da autoestima é o autocuidado. Mas se você me perguntar, Fabi, o que então a gente vai fazer para elevar a autoestima? O autocuidado é cuidar de si mesmo, do seu corpo, é um dos pilares da autoestima. Você precisa cuidar de você, cuidar do seu corpo. Ah, eu não tô com vontade. Então aí entra uma situação, mesmo sem vontade, vai sim tomar um banho, vai se lavar bem lavado, vai se perfumar, vai no salão, vai fazer sua unha, você tem que fazer. Mesmo que, por isso que é legal ter alguém ali de apoio para você, né? Se você não consegue sozinho, procure ajuda para que você consiga sair dessa situação. E poxa, preciso ir no ginecologista, sim, não consigo. Meu, procura ajuda, fala com alguma colega. Colega, vamos no ginecologista comigo. Isso é um ato de carinho consigo mesmo. Sim. Ô, Fabi, e quando a pessoa ela não tem, né, essa questão da saúde íntima, como que pode afetar aí no relacionamento? Total. Primeiro porque a falta de higiene, né, gera mau odores, gera infecções, e às vezes infecções razoavelmente significativas que fazem com que essa pessoa nem tenha relações, dependendo do grau da infecção. E tem pequenas infecções, que nem, por exemplo, o exemplo do corrimento, né? Existem vários tipos de corrimento, que aquela pessoa tem, mas às vezes a pessoa não liga, não se cuida, enfim, permanece com aquilo ali, só que daí já atrapalha uma outra parte. Por exemplo, se a pessoa sabe que tem um corrimento, ela já vai ficar insegura com relação ao odor e com relação, por exemplo, à parte oral. Ela já não é uma pessoa que... Ela já vai se fechar para isso. Ou seja... Já vai baixar mais a autoestima. Exatamente. Então, e o que acontece? Normalmente o parceiro não entende. Mas por que ela não quer fazer? Por que ela não quer fazer? Aí já fala, já tá com outra. Exatamente. E às vezes a pessoa tem a consciência, mas como ela tem a baixa estima, ela não liga, enfim, ela deixa do jeito que tá. E isso interfere muito nessa questão, infelizmente. E as pessoas, elas não falam muito sobre isso. É muito essa questão da saúde íntima. Às vezes fala só da mulher, né? Mas exato, a importância também da saúde íntima do homem. Exatamente. A saúde do homem, tanto o homem quanto a mulher, também é essencial. E muitas vezes o pessoal tem muitas dúvidas sobre saúde porque não foram ensinados, ou que nem eu te falei, passa muito tempo sem ir no médico, não recebe orientação anualmente. Às vezes pode ser que a pessoa não procura um profissional por vergonha. Por vergonha, e às vezes porque simplesmente não se importa, não acha que é importante. E também até quando no caso do homem tem até questões culturais, né? Por exemplo, meus avós, homens, por exemplo, eles não iam no médico. Ah, não preciso de médico. Isso só vai se tá morrendo, exato, né? Exato, só vai quando tá morrendo. Por exemplo, meu avô passou anos sendo... Eu tô ótimo. Quem procura acha, nada. Sabe aquelas crenças? Sim. Então, muitas vezes por questões culturais, mesmo questões que já vêm ao longo dos anos da família também, né? Ah, se os seus avós não iam no médico, seu pai não ia no médico. Se seu pai não ia no médico, por que eu vou no médico hoje? Então, tem essa questão. Hoje em dia, o pessoal já vai mais. Só que o número de mulheres é muito maior do que o de homens, nos médicos, né? Nas clínicas, se cuidando do que dos homens. Entendeu? Então, é importante também, já que a gente falou isso, avaliar bem o contexto, porque muitas vezes a mulher realmente ela se cuida, ela vai no médico, mas mesmo assim ela está com a baixa estima. Ah, por quê? Aí entra outras questões. Às vezes o relacionamento não tá legal, às vezes a carreira dela não tá legal. Então, tem outras questões também para serem avaliadas. Ah, Fabiana, eu me cuido, eu vou na academia, nossa, o meu corpo é maravilhoso, só que não tenho autoestima. Acontece com os homens também, isso às vezes tá tudo ok, mas às vezes ele precisa de uma mulher foda do lado dele, ele não tem, às vezes ele não ainda conseguiu chegar no ponto de carreira que ele quer, ou às vezes ele teve sim um relacionamento difícil, então fica mais difícil ele se entregar depois numa nova relação, e ele acaba, né, assumindo outras posturas de pegador, disso, daquilo. Isso acontece muito com o homem. Por exemplo, o homem na questão de autoestima. Uma rodinha de futebol.
Gente, um homem jamais ele vai admitir que tem uma disfunção erétil, que tem uma ejaculação precoce. Não. O que nessas rodas eles falam? Sempre contando vantagem. Eu sou o pegador, eu sou o gostosão, eu pego todas lá na academia. Ele nunca fala que, eu não pego ninguém. Ele nunca fala, nossa, sou precoce. Jamais, jamais. Então, aí também tem problemas de baixa autoestima com o homem, nessa parte sexual, por conta disso. Ele nunca vai assumir que tá com algum problema. Poxa, não tomei banho direito, não lavei direito, tô com um problema aqui, daqui a pouco o meu vai cair aqui. Ele não confessa isso, não fala isso, jamais. Eles sempre contam vantagens. Por quê? Porque a sociedade prega isso pro homem. E às vezes até vem muita questão de crença, né? Sim. De crenças religiosas, igual você falou. A rede de não social poder falar muito. sobre isso. E falar sobre sexualidade hoje, né? Claro, já está sendo falado, mas antigamente, meu Deus, se você falar assim, vamos falar sobre sexualidade, a pessoa te olha até estranho, né? Exato. Uma outra coisa também que acontece muito, que acaba com a autoestima das pessoas, rede social. Por quê? Na rede social, as pessoas também entram num processo de comparação. Então, quem se compara muito também tem a baixa autoestima lá embaixo. Porque o que mais tem na rede social? Homem bem-sucedido na rede social. É o homem com mais de 1 milhão, carrão, barriga tanquinho, tá num belo de um iate, rodeado de mulheres lindas, maravilhosas, modelos. Aí a pessoa olha para a vida real. Tá lá no metrôzão de São Paulo, ganhando um salário mais baixo, enfim. Então, isso também, né, acaba prejudicando, porque na rede social a gente sabe que tem muitas coisas ilusórias. Fabiana, mas tem milionários, tem gente, tem vários. Só que ele não postou a trajetória que ele fez. E às vezes não posta tudo, né? Exatamente. Ele não posta todo esse processo. Então, o que você vê? Você só vê, muitas vezes, algo que está muito longe do que você precisa, né, do que você quer alcançar. Na verdade, não é que você precisa, que você quer alcançar. Então, a pessoa qual que é a tendência dela? É fazer comparações. Porque a grama do vizinho sempre está melhor do que a sua. Então, o que mais tem na rede social? Famílias margarinas, né? Aquela família feliz, casais maravilhosos, mulheres lindas do corpão, aí cheias de filtros. Isso também acaba com a autoestima do pessoal, porque daí você acaba entrando tentando se encaixar, não é nem entrando, é tentando se encaixar dentro de padrões irreais que você nunca vai alcançar. Se você não vai alcançar, há aquela frustração e a sua baixa autoestima fica o quê? Lá embaixo. Então, isso acontece muito. Então, a pessoa com baixa autoestima também sofre desse processo de comparação. Você, no seu ponto de vista, você acha que quem se compara mais, a mulher ou o homem? A mulher, eu acho que a mulher. Meu ponto de vista, a mulher, porque a mulher, ela compara a roupa, a bolsa, a celulite, a estria, o corpo, ela já vai direto. A mulher é muito de aparência. E o que a gente mais vê de legal na rede social? Aparências. Porque a rede social ela é feita de aparência, ela é feita de filtros. Então, eu acho que a mulher aí ganha entre dos homens. Não que o homem não se compare, né? Mas eu acho que a mulherada, eu acho que afeta bastante a mulherada nesse quesito. Né? Principalmente, né? Porque, né? Poxa, ele tá lá com a mulher bonitona, gostosona, eu tô com um quilinho a mais. Se a mulherada soubesse que tem muito homem que ama a mulher com uns quilinhos a mais, que adora ter a abundância do que pegar, que o importante é ter a saúde, elas não iam querer ficar magrinha, não. Sim. Claro, um pouco cheinha dentro dos padrões de saúde. Aí vamos preservar a saúde. Sim, legal. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique. Também quero agradecer a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher,
jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Fabi, pra gente encerrar, né? Deixa aí alguma dica pros homens, pras mulheres, pra quem aí é o casal, quem ainda não tá no relacionamento, não é casado, como que pode aumentar isso, a autoestima? Bom, o que eu digo, homens e mulheres, a atitude. Primeiro reconhecer o problema e entre em ação, Nath. Tem que ter uma atitude positiva. Se só afirmações elevasse a autoestima de todo mundo, a gente já estava cheio de gente com autoestima lá em cima. Sim. Mas não, tem que ser uma coisa casada, né? Afirmações, mais atitudes, mais ações, mais controle, né, da sua rotina, identificar o que te faz mal, tá? Se você não gosta de ir para academia, que atividade física você gosta? Ah, jiu-jitsu, vai fazer jiu-jitsu. Mas não força a barra fazendo algo que você não quer para se encaixar dentro do padrão do outro. Então é importante você fazer coisas que você goste, que você se sinta bem, e muito importante, atitudes, né? Vamos subindo degrau por degrau, e que sejam atitudes que façam você se sentir orgulhoso de si mesmo, porque é esse sentimento de orgulho de si mesmo que vai fazer você elevar muito a sua autoestima. Sim. E se sozinho não estiver conseguindo, procure apoio familiar e um belo de um terapeuta, sexólogo, para dar aí um agito e você conseguir sair desse processo muito mais rápido e ser muito feliz, porque o que a gente merece, gente, é ser feliz nessa vida. Então, bora aproveitar que a nossa vida é um sopro. Ô, Fabi, e aonde que o pessoal te encontra? Como que o pessoal faz aí, se quiser um atendimento com você, fazer uma terapia? Tanto casais, homens ou as mulheres. É só me acionar no meu Instagram, que é Fabi Ruff, R-U-F-F, e me chamar no link da bio ou no direct. Fabi, obrigada por você estar aqui no Natcast, né? Novamente falando sobre esse assunto, sobre a autoestima e dos homens, da mulher. A Fabi atende, né? Tanto as mulheres como os homens também. Porque às vezes acha que é só as mulheres, né? Eu falo para os homens na rede social, mas o homem sempre quer trazer a esposa junto, então a gente atende todo. Então, Fabi, obrigada. Eu que agradeço. Novamente. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, deixa o seu comentário, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.